Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno, agradecendo a sua audiência. Está começando no dia de hoje o nosso Conhecimento da Fé, essa jornada de leitura e catequese bíblicas. Agradecendo a sua audiência, a oportunidade que nos dá de entrar aí na sua casa, participarmos desse momento de nosso aprofundamento. Convido você à oração, a se colocar na presença de Deus antes de apresentarmos os nossos convidados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos vivendo o ano vocacional. Você sabe, mês de agosto é um mês dedicado às vocações e neste ano não poderíamos deixar de olhar para as vocações, os chamados de Deus na Bíblia. E neste programa, em consonância com o programa da semana passada, nós vamos falar sobre a vocação de um personagem agora do Novo Testamento, sobre a vocação de João Batista, que é mencionada lá no início do Segundo Testamento da Bíblia. Para falar um pouco mais sobre a vocação de João Batista, sobre esse personagem tão importante para compreendermos a missão do próprio Jesus Cristo, nós vamos conversar com o professor Valmor da Silva, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás, e a catequista Daniela Cristina Gonçalves de Araújo, assessora da catequese na Arquidiocese de Goiânia. Catequista Daniela, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada, Padre, pelo convite. Estamos aqui. Professor Valmor, bem-vindo, mais uma vez uma alegria. Obrigado, Padre Wellington. Sempre um prazer estar no seu programa. Eu me lembro aqui, professor Valmor, eu estava na teologia, o senhor estava lançando um livro chamado Teologia do Êxodo, né? Um livrinho que nos apresentava essa realidade da saída do povo, essas migrações, e marcou muito a minha memória. Que bom, a Teologia do Êxodo, lá das Paulinas. Isso mesmo. Falando sobre a vocação de João Batista, em Lucas, convido você a pegar a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 1, versículos de 11 em diante, nós temos lá então o chamado, né? A vocação de João Batista. Vou fazer aqui a leitura, capítulo 1, versículos de 11 em diante. Apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Vamos pegar lá no versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era descendente de Araão e se chamava Isabel. Os dois eram retos diante de Deus e agiam irrepreensivelmente de acordo com os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Certa vez, quando oficiava diante de Deus com o seu turno, conforme o ritual sacerdotal, coube-lhe entrar no santuário para oferecer incenso. Enquanto isso, a multidão do povo ficava fora orando durante a oferta do incenso. Apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias se assustou, tomado de temor. O anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, pois teu pedido foi ouvido, e tua mulher Isabel te dará um filho, a quem chamarás João. Ele te encherá de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem licor. Estará cheio do Espírito Santo desde o ventre materno
e converterá muitos israelitas ao Senhor, seu Deus. Irá à frente com o espírito e o poder de Elias para reconciliar pais com filhos, rebeldes com o modo de ver dos honrados. Assim preparará para o Senhor um povo bem disposto. Falamos de uma família, começamos olhando para este núcleo familiar, Isabel e Zacarias. Como nós podemos compreender esse momento na vida dos dois, professor Valmor? É um casal que tem uma descendência, né? Que tem uma ascendência, melhor dizendo, referencial, e que tem um trabalho. Ele é de um grupo sacerdotal. Eu queria que o senhor pudesse comentar para nós essa família. Sim, a família, muita alegria, muito prazer participar do programa, poder dialogar sobre a figura importantíssima de João Batista, que faz um elo praticamente entre o Antigo e o Novo Testamento e precursor, apresenta Jesus. A missão, por isso ele é tão elogiado, tem 2 festas litúrgicas inclusive, né? Pois bem, João Batista, com esse primo de Jesus, também outro privilégio, nasce numa família exemplar, obviamente, uma família religiosa, mais do que religiosa, uma família que está a serviço do templo, né? A serviço do culto, tendo o pai Zacarias como um sacerdote, né? Está exercendo essa função no templo de Jerusalém, no templo, enfim, e com condições, digamos, de dificuldade para a geração, né? Uma mãe estéril, um pai idoso, de novo, Deus que chama e que supera a dificuldade e que permite uma gravidez de uma pessoa abençoada, de uma pessoa privilegiada que, como diz o texto, está cheio do Espírito Santo desde o seio materno. E isso é bonito para nossas famílias, né? Quando um bebê é gerado, e aquele lembra também do profeta, antes de ser chamado no seio materno, já a gente é conhecido, né? Identificado por Deus. É interessante porque começamos a falar desse chamado a partir da família. Podemos afirmar e concordar com a máxima, Daniela, de que a família é o berço das vocações, né? De onde nascem os vocacionados e vocacionadas? Sim, padre. E quando a gente coloca a família como berço das vocações, vale lembrar que para todas as vocações, né? Para nós termos, por exemplo, a vocação do sacerdote, eu preciso que esse sacerdote tenha vindo de uma família. Então foi preciso que primeiro 2 pessoas entendessem que a vocação, o chamado era o matrimônio, e o desejo desse matrimônio também promover outras vocações. Por isso que nós temos que sempre rezar e pedir a Deus que seja feita a vontade dele, que a gente saiba, né, que tenhamos sabedoria para entender qual é o nosso chamado, qual é o chamado do Senhor para mim. Porque é da família e por isso também é tão importante a gente priorizar essa relação de família, né? Em tempos que a gente vive com tantas dificuldades, em que família tem vamos dizer assim, esse termo família tem tomado tantas proporções, nós precisamos lutar pelas famílias, porque a família sim é o berço da vocação e é a família também que vai dar continuidade ao legado da nossa igreja, ao legado da nossa fé, a tudo aquilo que nós estamos vivenciando e a fé que nós professamos. É verdade. E ao olharmos para esta bênção que é a geração, né? Podemos ainda observar a dúvida. Por que Zacarias duvida, né? Como poderíamos assim imaginar? Claro que aqui tem o que está escrito, mas eu acredito que ele duvide justamente pela questão já da idade avançada. Sim, por ser uma realidade contra a natureza. E da esterilidade da esposa. Esterilidade da Isabel. esposa. Quer dizer, Deus faz um anúncio para o Zacarias impossível, humanamente. Sim. Né?
Então, mas eu leria assim no esquema de um relato de vocação. Se a gente observar todas as vocações, digamos, muitos relatos de vocação na Bíblia, seguem um esquema parecido e que também se aplica, digamos, a nós, né? Daniela, também a família, também a catequese. E basicamente assim, há um anúncio, há um chamado, né? Uma vocação, e a pessoa se assusta e reage em geral negativamente, né? Então, logo adiante tem o anúncio a Maria. Quando o anjo anuncia, Maria tem uma reação, como assim, né? Eu não conheço homem, eu não sou casada, nunca tive relação nenhuma, como é que eu vou ser mãe? Né? Então, eu acho um paralelo também, no primeiro momento, o Zacarias diz, não é possível, né? Moisés foi assim, né? Manda quem quiser, eu estou fora, não sei falar. Então, o Isaías lá no templo, mas eu sou uma criança, como assim, né? Então, é uma constante nas grandes vocações. O próprio Davi é um pastorzinho, né? O profeta olhou e disse, nenhum desses. Né? Nem é o grande, nem é o bonito, né? Não é o forte. Então, eu acho que é uma constante. Na nossa vida também, Deus chama, né? Certamente, Padre Wellington, você vai ser padre. Mas como assim, né? Lá de Nova Veneza pode vir coisa que preste. Daniela, catequista, agora você vai liderar a catequese de Goiânia, você vai assessorar a catequese nacional. Nossa, não, né? A primeira reação de todos nós é essa. E aí existe um comando de Deus, né? Aí, como aqui aí há uma explicação, ele diz, ora, isso é comigo, Deus diz, né? Isso, o problema é meu, eu vou resolver. Você vai só. Aí há um comando, e às vezes é muito veemente, no caso de Moisés, vai, é você e não tem desculpa. E no caso de Maria também, o Espírito Santo vai resolver, você é só seguir. Então, acho que é esse esquema que eu repito, é bíblico, sim, desde Maria, desde lá de trás de Abraão, dos demais, e chega a nós. Eu acho que o esquema é esse, que a gente nunca se sente preparado, nunca se sente pronto para uma vocação, para uma tarefa, para uma missão que geralmente nos supera. Mas é aí que age a vocação, quer dizer, o chamado de Deus. E se ele dá a vocação, claro, ele dá a graça, ele assiste, né? Estou lembrando, desculpa que a gente começa, claro, o professor não para nunca. Do Paulo apóstolo, sim. Eu acho que Paulo tem uma argumentação extraordinária. 1 Coríntios deve ser o capítulo 7 ou 9, enfim, onde ele diz, ai de mim se não evangelizar. E aí ele diz, eu teria direito ao salário, mas eu não quero salário. Eu não preciso de salário, não preciso de apoio financeiro nenhum. Por quê? E aí ele dá um argumento. Porque o meu patrão é ele. Ele que se vire de me sustentar. Ele prometeu, ele me chamou, me deu uma tarefa, me confiou essa tarefa, eu vou cumprir essa tarefa. E ele que cuide de mim. Essa confiança, esse lançar-se, eu acho extraordinário na dinâmica da vocação. Né? E o que mais me chama a atenção, desde o programa passado, o que tem me chamado a atenção é a ênfase que o senhor tem dado, professor Valmor, em aproximar o chamado de Deus à realidade mais comum do ser humano. Não é uma coisa que seja destinada a gente perfeita ou ideal, né? Idealizada, sim, né, sim. Daniela? Porque, na verdade, se houvesse essa perfeição, não seria necessário o chamado, né? Muito sábio, sim. É isso mesmo. Até porque quando a gente olha para as pessoas que são chamadas, as reações são as mesmas sempre que estão na Bíblia, né? Sim. E primeiro esse assombro, depois um questionamento, como vai ser, né? Se eu não conheço, se eu não sei falar, se eu não sou forte ou robusto o suficiente. Sim. Tudo isso, acredito que de alguma forma já gesta para nós a compreensão, professor Valmor, da teologia da graça, né? Que Deus dá a graça. Sim, sim. Então, independente, nós temos defeitos, limites, mas Deus dá a graça. Por isso é graça. Na sequência do nosso raciocínio, eu estava me lembrando de uma entrevista que as crianças fizeram com o Papa Francisco,
há alguns anos, eu achei genial. Trouxeram crianças de 6, 8 anos e o Papa no meio, e as crianças faziam as perguntas, e um menininho italiano disse: "E tu, quando eri bambino?" Disse, né? "Quando você era criança, você desejava muito ser Papa?" Isso mesmo. Você queria ser Papa desde criancinha. E Papa Francisco, na sabedoria e na santidade dele, disse: "Ora, se alguém deseja ser Papa, já não tem merecimento, dificilmente vai ser." Nunca imaginei, ele disse: mãe, nunca pude pensar que eu ia chegar a esse ponto que cheguei. Então, é um argentino, é claro, preparado, mas, e assim a história de todos eles, né, de todos que são chamados à liderança máxima do povo de Deus, são seres como nós, são seres de carência, de necessidade, saúde frágil, né, mas são pessoas nas quais a gente vê claramente a graça suprindo as de carências humanas. Sim. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Está muito bom o assunto, né? Falando da pessoa de João Batista. Primeiro falamos dessa família, Isabel e Zacarias, ela que vence a esterilidade, ele que é interpelado pelo anjo para que o impossível se torne possível em sua vida. Depois nós vamos falar desse personagem importante, João Batista, a voz que clama no deserto. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais conhecimento da fé aqui na TV Pai Eterno. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, que hoje fala sobre a vocação de um personagem do Segundo Testamento, do Novo Testamento, João Batista, a voz que clama no deserto. Falávamos no primeiro bloco sobre a sua família, sobre as condições e situações que eles tinham para não terem filhos, né? A velhice de Zacarias, a esterilidade de Isabel. Mas no versículo 18 há um diálogo entre Zacarias e o anjo. O versículo 18 do capítulo 1 de Lucas. Zacarias respondeu ao anjo: "Que garantia me dás disso? Pois sou ancião e minha mulher de idade avançada." O anjo lhe replicou: "Eu sou Gabriel e sirvo na presença de Deus. Enviaram-me para falar-te, para dar-te esta boa notícia. Mas olha, ficarás mudo e sem poder falar, até que isso se cumpra, por não teres crido em minhas palavras, que se cumprirão em seu devido tempo." O povo aguardava Zacarias e estranhava que demorasse no santuário. Quando saiu, não podia falar, e eles adivinharam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes fazia sinais e continuava mudo. Quando terminou o tempo de seu serviço, voltou para casa. Algum tempo depois, sua mulher Isabel concebeu e ficou escondida 5 meses, comentando: "Assim tratou-me o Senhor quando providenciou remover minha humilhação pública." São muitos os elementos nessa pequena perícope. Eu começo trazendo a dúvida. É próprio, digamos, do ser humano, né? Destinatário da graça de Deus, duvidar.
E aí eu trago esta questão da dúvida porque muitos pensam na dúvida como um ato de pecado. A dúvida está inerente à condição humana aí, né, professor? Perfeitamente, Padre Wellington. Talvez a gente possa lembrar há uns tempos a Madre Teresa, hoje santa e com tudo, e ela comentou, a Madre Teresa de Calcutá, e agora remeto também a Santa Teresa, né, que tinha a noite da fé, né, que revelaram que tiveram momentos de escuridão, momentos de, assim dizer, para onde Deus está me levando, o que Deus está querendo, né? Eu me lancei, eu servi, eu respondi ao chamado e agora a minha fé está esmorecendo. Acho que isso, nos grandes santos, né, isso é normal, quanto mais em nós aqui que estamos engatinhando na fé. Então é normal e eu acho que é dentro daquilo que nós dizíamos, o texto bíblico quer frisar a importância de confiar, né? Justamente nos momentos mais escuros, na noite mais escura, é que a gente mais precisa das estrelas, né? Da lua, da luz, dessa luz da fé que mantém o caminho, mantém o ideal. Interessantíssimo. E como é que é tratada a dúvida na catequese, Daniela? Você deve ter trazido aí uma partilha, com certeza, de tantos que fazem experiência, né? Primeiro, a curiosidade, né? Eu acho que muitos, movidos pela curiosidade, fazem perguntas cabulosas para os catequistas e para as catequistas. Mas a dúvida, ela permeia muito dessa relação de fé dos nossos catequizandos, né? Sim, porque, na verdade, quando a gente fala na dúvida, a gente fala de algo abstrato, né? O que é muito mais fácil eu acreditar em algo que eu estou vendo, que eu estou tocando, que é visível aos nossos olhos. E acreditar e confiar em Deus é visível aos nossos olhos de maneira diferente, né? O senhor falando, padre, me lembrei de um testemunho, sim, das crianças, né? Estávamos vivendo um momento junto com alguns seminaristas. Eu não sei se o senhor se lembra das capelinhas que o setor Vocagim, acho que era Vocagim, não era? Era que o vocacional de Goiânia, isso. Né? E aí tínhamos as capelinhas com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e aí a gente, para divulgar esse trabalho com seminaristas e as vocações, então começamos a fazer esses momentos de oração com as capelinhas e cada um dos catequizandos tinham que levar essas capelinhas para casa. E a gente falava assim, olha, vocês vão rezar com os familiares de vocês, peçam, né, Nossa Senhora está visitando vocês, o Senhor está visitando vocês, então peçam a eles aquilo que vocês estão precisando, peçam a intercessão da mãe e com certeza o Senhor vai conceder. E um dos nossos catequizandos, e era assim muito engraçado porque todos queriam levar, então a gente tinha que fazer um esquema de sorteio. E no esquema de um sorteio, saiu um catequizando que o pai estava desempregado. E aí os meninos falaram, olha, a oportunidade que você tem agora então de rezar pela sua família, junto com seu pai. E esse menino, Mateus, lembra até o nome dele, levou a capelinha. E por incrível que pareça, esse momento foi um pouco antes da pandemia. Na semana seguinte, nós não tivemos encontro porque fechou tudo. E esse catequizando ficou com essa capelinha durante um bom tempo, mas ele sempre falava, a gente fez encontros virtuais, né, encontros online, e aí ele sempre falava, nós estamos rezando, professora, nós estamos pedindo uma graça, professora não, catequista, né? Catequista. Pedindo a graça que o meu pai alcance o milagre do trabalho, do emprego pra gente em tempo de pandemia. Mas assim, foi muito bonito que realmente, com a oração, vivendo a experiência da oração em família, eles alcançaram essa graça. E foi um testemunho assim para o grupo de outras crianças que às vezes não entendiam. Professor, Daniela, como que o milagre acontece? O milagre é real, o milagre é possível? Então, assim, a gente vive e com criança é impressionante a forma como a graça acontece, né? Porque é um pedido, assim,
deixai vir a minhas criancinhas, e realmente, assim, é generoso, tocante. né? Eles se emocionam, e é puro, é natural, e você vê neles, assim, o acesso a essa graça, acreditar mesmo na dúvida, acreditar e confiar em algo que para eles, a princípio, poderia ser tão difícil. Professor Valmor, quando olhamos para esse momento do diálogo, o Gabriel aí, o mensageiro de Deus, faz essa ponte entre dois nascimentos, né? Ele também vai ser o mensageiro do anúncio a Maria. São dois momentos em que ele faz esse trabalho de levar a mensagem. E Zacarias, digamos, incita o povo a ficar curioso, né? O que está acontecendo lá? Ele está demorando. Quando sai, está mudo. A mudez, existe algum significado do ponto de vista bíblico para que a gente compreenda? Pode ser entendido como um castigo ou uma aprovação? Como entender a mudez de Zacarias? Bem, a consequência da dúvida de fé, o texto explica. Não tenho palavras diante desse momento. Né? E a gente liga a outros momentos. Eu estou lembrando de Moisés, quando faltou água no deserto, né? E Deus disse, bata na rocha. E ele bateu 2 vezes, diz o texto, né? Então se interpreta em geral essa dupla batida como uma dúvida, mas vai sair água dessa pedreira aqui, né? Aí bate, aí jorrou, e com isso o texto tenta dar uma explicação teológica, ou pelo menos uma explicação na mentalidade, digamos, aí retribucionista, né? Conforme você é generoso, Deus se você for mal, Deus castiga. Essa é um pouco a lógica da teologia da retribuição, que percorre muitos textos. Eu creio que esses também. Por isso Moisés não entrou na terra. Por isso o Zacarias ficou mudo. Honestamente, eu não sei, assim, não pesquisei o sentido da mudez, mas eu que intuo é que diante de um mistério tão grande, ele fica sem palavras, eu intuo, porque depois ele vai abrir a boca apenas quando é nomeado, quando nasceu o menino e é dado o nome. No tempo certo, no né? tempo. Então, tudo tinha o seu tempo. Eu creio assim, Maria também permanece em silêncio, claro, voluntário, né? Ela guarda no coração. Então, eu acho que um pouco a teologia do silêncio, do mistério, da grandeza, a gente fica sem palavras. É muito interessante, né? Porque a comunicação é fundamental aí, né? Ele sabe, por essa comunicação que ele recebe no momento da oração, mas a incredulidade talvez gere essa consequência da mudez, né? E ele, em outro momento, vai dizer que ele até ri, né, dessa situação, isso, né? Como é que pode, né? Eu, velho já, minha mulher, digamos, estéril. E a esterilidade, aqui eu queria trazer um elemento da esterilidade, professor, porque a esterilidade, ela é vista como uma vergonha pública, né? O versículo 25, palavra de Isabel, né? Assim tratou-me o Senhor quando providenciou remover minha humilhação pública. Eu faço uma leitura de que a gestação era de risco. Então havia uma grande possibilidade de se perder a criança gerada naquela idade já avançada. Por isso que ela se esconde, para não ser mais envergonhada, talvez, né? Isso, só por curiosidade, eu tenho a Bíblia de Jerusalém. Sim. A tradução talvez até mais agressiva, porque diz, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Quer dizer, a minha vergonha, né? Porque a esterilidade era uma desonra, era uma vergonha. Uma mulher que não era estéril era humilhada, digamos, publicamente. O esposo poderia, inclusive, dispensá-la, né? Se divorciar, porque na mentalidade, se a mulher não gerava filho, não tinha valor, digamos assim, né? E constante, de novo, são várias esterilidades na Bíblia,
Deus aposta na esterilidade. Então, de várias mulheres estéreis, Deus faz que elas gerem, cria a vida no seio estéril. Assim como Ele cria a vida do nada, do deserto, faz brotar água, faz florescer, né? É o poder de Deus. Eu acho que há um sentido muito profundo nessa direção, que Deus aposta na fraqueza, digamos, na debilidade humana, na vergonha humana, no próprio humano. Né? Ele não aposta no sucesso, na glória, na força. É porque esse Deus inverte a lógica do mundo, né? Totalmente. Ele inverte a lógica do mundo, porque se a gente fala da fraqueza, da vergonha, o mundo procura o quê? O forte. Perfeito. Né? O heróico. Me ocorre trazer um exemplo, uma palavra que me emociona muito, do padre Júlio Lancelotti. Meu amigo. Pois sim. Um amigo muito querido. O jornalista perguntou, mas o senhor aposta no quê? Qual é o seu sonho de sucesso? É o fracasso. Ele fala isso. Eu sei que a minha causa é uma causa perdida, que é a causa dos pobres, do povo da rua, dos fracos, dos vulneráveis, né? Mas eu vou ser fiel a essa causa. Essa é a causa de Deus. E é um desafio, Daniela, sensibilizar o coração daqueles que são iniciados na fé para esse olhar de Deus que aposta na fraqueza, né? Sim, porque a gente está diante de um mundo onde o que tem valor é aquilo que a mídia promove, é aquilo que eu tenho, não é o que eu sou, e de repente eu estou lá com uma quantidade de crianças que têm realidades diferentes, os jovens então também, né, com tantas realidades, com tantas coisas à disposição, e quando eles olham para eles mesmos e veem outros, né, com realidades diferentes das deles, realmente é contraditório para eles e é difícil. Então você tem que falar de algo diante de uma limitação dele e mostrar assim, olha, que apesar de todas as limitações, apesar de tudo aquilo que você acha que não é, tudo aquilo que você acha que é sua miséria, é aí onde Deus te ama mais, é aí onde o Senhor quer fazer muito mais por você. É isso mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, eu quero trazer ainda mais o nascer de João Batista e o caminho que ele escolhe. Né? É um caminho que inverte a lógica do seu tempo. Né? Antes da gente ir para o intervalo, professor Valmor, é profundamente simbólico as características que o Batista assume, né? Principalmente naquelas narradas pelo anjo. Perfeito. O profeta do deserto. É um que não está no meio da cidade, né? Justo, E a maneira de vestir, de se alimentar é típica de um penitente do deserto. Recorda alguns profetas, Elias foi assim, né? Que fala também do espírito de Elias, do poder. Exato, Isaías, mesmo sendo do templo, mas são profetas que optam por uma vivência radical. Isso porque há uma coerência plena, total, entre o personagem, entre a função que ele assume e a palavra que ele prega. Então, ele mesmo é a mensagem, né? Nós vamos voltar nesse tema de radicalidade e coerência depois do intervalo, continuando daqui a pouco o nosso conhecimento da fé. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o conhecimento da fé nesse terceiro bloco, hoje falando sobre a vocação
de João Batista. Tenho a alegria de receber aqui o professor Valmor e a Daniela Cristina, catequista. Nós falávamos dessa questão da radicalidade e da coerência. Vamos aprofundar um pouco mais, porque nos dias de hoje, Daniela, nós vemos muitos, principalmente os jovens, buscando estas duas realidades que talvez sejam as características mais fortes na vida do batista: a radicalidade e a coerência. Sim, e por caminhos tão diferentes, né? Porque eu vejo a radicalidade assim em dois sentidos, né? Ela vem de dois extremos. Aqueles que se entregam realmente à fé e querem fazer uma vivência radical desta fé, como nas primeiras comunidades, e aquela outra radicalidade também que é voltada não para essa vivência extrema da fé, vamos dizer assim. É muito bonito, por exemplo, a gente vê na nossa paróquia, onde a gente tem a nossa catequese, meninas, jovens, né, querendo viver o sacrifício, viver a modéstia, os meninos também entendendo qual que é o papel deles, né, buscando esse papel deles enquanto vocacionados ou de repente ao sacerdócio, ou ao matrimônio, ou a qualquer missão, aquela que o Senhor entregar a eles, né? E nessa radicalidade viver a santidade, porque o mais bonito da radicalidade hoje que eu vejo presente, né, naqueles que buscam um caminho, é essa vivência da santidade, uma busca por tentar viver aquilo que o Senhor ensinou e que o Senhor quer que a gente siga, mesmo que isso não seja no âmbito assim geral, total, né, que hajam as quedas, hajam as dificuldades, mas o se propor a viver essa radicalidade. Sim. Quando falamos da vocação de João Batista, especificamente, eu acho que é quase um consenso falar que ele foi aquele que fecha o ciclo do profetismo, porque depois dele vem a pessoa de Jesus Cristo. Professor Valmor, como é que a gente pode entender essa vocação ao profetismo que João Batista assume? Então, João Batista está nessa esteira, nesta herança profética que foi mais marcante, mais típica ao longo do Antigo Testamento, né? Aí nós temos talvez a maior contribuição da Bíblia, a profecia. A maior contribuição, digamos, do judaísmo, a profecia enquanto proposta de justiça, de vivência da justiça, de uma justiça radical, total, né? E é isso, então, que João Batista propõe, e, nesse sentido, ele tem um pé no Antigo, um pé no Novo Testamento. Então, porque ele se conecta com toda a profecia do Antigo Testamento e ele anuncia, ele prepara o caminho para o máximo, o cometa da profecia, Jesus, que é o profeta dos profetas, o profeta por excelência. Exatamente pelo seu anúncio, né? O anúncio do reino, de uma nova realidade, uma nova situação para o mundo, para as pessoas, para toda a realidade, e a denúncia, portanto, de tudo que contradiz esse ideal de vida, essa fraternidade que ele propõe. E é uma proposta para realmente transformar, reviver, refazer o mundo, as relações sociais. Sim. E humanas. E as características dessa pregação? Porque uma característica que acredito que fica para nós dessa voz que clama no deserto, né? Alguém que fala, né? Que grita, que brada, esta admoestação, né? Uhum. Preparar o caminho, endireitar. Como é que a gente pode entender isso para quem está olhando para João Batista hoje, né? Mais do que esse personagem, às vezes, da piedade popular, quantas pessoas veneram São João Batista, como é que a gente pode entender esse papel de profetismo dele, dessa característica da sua pregação? Creio que vale trazer também o elemento da pesquisa dos estudiosos desses movimentos da origem do cristianismo, na época de Jesus. Havia vários movimentos messiânicos, proféticos, apocalípticos, né? E
há textos aqui no início do Novo Testamento, nos Evangelhos, que mostram quase que um confronto, quase que uma competição entre Jesus e João Batista. Alguém adianta a hipótese que João seria uma espécie daqueles monges de Qumran, de uma vivência de tudo ou nada, né? Um radicalismo profundo e absoluto. Nesse sentido, a mensagem de Batista, de fato, difere daquela de... tem um episódio bem marcante, logo adiante, em que o Batista diz, és tu que has de vir ou vamos esperar o outro, né? E aí, como é? Começa ou não começa, né? E há um outro elemento, eu acho que muito importante nas leituras, é que Jesus começa, né? Jesus desperta, digamos, para a sua pregação, quando ele ouve a notícia da morte de João Batista. Parece que Jesus estava ali esperando a oportunidade, né? Segundo os relatos dos evangelhos. Certamente ele agiu constantemente, evangelizou sempre. Mas quando ele soube que o primo tinha sido decapitado, que cortaram a cabeça dele, ele disse, chegou a hora. O reino está aqui e agora, tudo ou nada. Começa a pregação aí em Marcos e vai o que a gente E as sabe. consequências, porque quando o senhor fala da morte, já dando esse salto, Sim. Por que João Batista sofre essa condenação? Sim, ele denuncia o rei, né? Ele denuncia o rei, então a consequência, imagine, lá o Marcos 5 conta isso, me choca muito, imagine, no meio de uma festa, a festa da corte, né? Do rei, a princesa pede um presente, a cabeça de João Batista, o soldado vai lá na cadeia, corta a cabeça, traz uma bandeja, bonito, né? Um olho arregalado, um cabelo tudo sangrando, imagine que ironia o evangelista apresenta no meio de uma festa. Então o profeta é para estragar a festa, né? E principalmente festa de corrupto, festa aí desse conluio, né? Então, mas eu perdi o fio e vou voltar. A diferença, Jesus é uma mensagem de misericórdia, de salvação. Certo. O Batista é uma mensagem de radicalidade e apocalíptico. O machado está na raiz e a pá está colocada, ele vai queimar como palha, convertam-se, é agora ou pá. É um batismo de conversão, um batismo de fogo. Então, as palavras do Batista são bem mais violentas, se eu posso dizer. Por quê? Porque tem uma simbologia mais apocalíptica, né? Mais de fim imediato. E as de Jesus sempre, claro, com a misericórdia. Daniela, quando a catequese apresenta João Batista, acredito que é uma redescoberta por trás do personagem, né? Porque quando você fala de São João Batista, às vezes na vivência da experiência da catequese, é caricato, às vezes, só das festas juninas ou dessa proximidade com Jesus, mas a gente não desce as nuances, como nós estamos fazendo aqui, de olhar para a pessoa enquanto esse sujeito apocalíptico, de uma pregação muito forte, que tem uma contraposição até na pregação. Como é que você observa essa apresentação do Batista na catequese para aqueles que estão sendo iniciados? Sim, a princípio, se a gente chega e fala, né, gente, vocês conhecem, já ouviram falar de João Batista? Realmente, padre, a primeira coisa... Eu só falo da festa junina, da festa né? junina, com algumas exceções, porque como ele foi um ser, assim, um profeta, um agente na fé diferente, né, daqueles que os meninos, principalmente as crianças, já estão habituadas, então chama muito a atenção a forma de alimentação dele, o estilo de vida dele. Algumas crianças até, assim, principalmente aquelas que já têm um caminho que se inicia ali antes da catequese com o catequista, né, aquela que já tem uma vivência, ainda já consegue fazer, assim, essas inferências, né. Eu me lembro muito, assim, até de um determinado encontro, uma criança falou assim, tia, mas ele comia gafanhoto, né, então, assim, mas... Não é a dieta nossa, né? Não é aquilo que a gente come no dia a dia, né? Sim, exatamente, mas é bonito ver a percepção deles também. Para os detalhes. Para os detalhes. Para aquilo que chama a atenção, para a forma de entrega que João Batista veio, né? A forma como ele viveu. Então, e os meninos acabam assim se apaixonando também por essa figura.
porque para eles, assim, como aquele que era confundido, que algumas pessoas achavam, que o povo achava que era o Filho de Deus, não é o Filho de Deus, mas ele prepara, e até aquele sentimento assim de João não se elevar diante daquilo, né, que o povo considerava, mas dele reconhecer o lugar dele, né, de saber que ele seria a parte do processo, que ele estava preparando ali o solo para a chegada do Filho do Homem. Então é muito bonito. E quando a gente tem o costume de fazer a festa dos santos, né, tem muitos que gostam de assumir esse personagem também como o santo lá do dia, porque é bonito e ver a relação dele com Jesus, né? Os meninos tinham, então ele era primo de Jesus, é uma proximidade muito grande daquele que sofreu, né? E ele que é celebrado em 2 momentos, né? Sim. Tanto no nascimento quanto na sua morte, né, professor Valmor? E é muito bonito, né, Daniela, quanto João Batista é popular no Brasil. Muito forte, né? De uma maneira alegre, de uma maneira feliz, nas festas juninas, que é comemorado com pipoca e quentão, com foguetes, quadrilhas, né? Exato. Esse é um aspecto maravilhoso, acho que só resgatado realmente pela catequese, quer dizer, pela fé popular, né? Quando a gente traça esse paralelo entre João Batista e Jesus, isso é inevitável. O encontro dos dois, a gente diz que é o início do ministério público de Jesus, né? Um momento em que ele publicamente assume essa missão para ele. Qual é o significado do batismo que Jesus recebe de João Batista? E aí eu pergunto por quê. Na igreja temos o sentido do batismo enquanto sacramento, né, que nos configura enquanto filhos de Deus. Jesus já era filho de Deus. Então tem um sentido diferente aí, professor Valmor, o encontro de Jesus com o Batista no Rio Jordão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, certamente no esquema acho que de todos os evangelhos, estou abrindo Marcos, existe uma conexão que inicia uma espécie de ritual para o início da missão de Jesus. E esse ritual passa pelo batismo, em seguida pela pregação, pela tentação no deserto, o diálogo, discussão com o diabo, aí que ele supera, obviamente, humilha devidamente o diabo, né? E aí começa a pregação do reino, né? Então, esses 3 tempos são comuns. E Jesus vai na fila ser batizado pelo Batista no Jordão. E aí, então, vem, digamos, a etapa importante deste, eu chamei propriamente de ritual, né? Que é a vinda do Espírito Santo. Aí, a descida do Espírito Santo sobre Jesus no batismo, quando ele sai da água. Então tem um sentido específico que Jesus assume a condição de batizado, a nossa condição, como, obviamente, a figura exemplar de cristão, né? Mas também tem um sentido profundo que conecta todos esses batismos e todos os rituais que já vêm, o batismo, a água, um rito de adesão, né, digamos, ele conecta toda a religião, basicamente. No caso, faz a substituição, a conexão com a marca que vem do Antigo Testamento, que era a circuncisão. Então, por sorte, com o diálogo com os não-judeus, com, no caso, gentios, outras nações, o ritual da circuncisão física, e que era aplicado somente aos homens, né, e foi abolido, por sorte, e substituído pelo batismo. Então, isso é tão forte que o próprio Jesus se fez batizar. Ajuda aquela argumentação, sobretudo do apóstolo Paulo, de superar a circuncisão. E também isso é um golpe no machismo, né? Muito Sim. forte, porque no judaísmo era um argumento, e nas demais religiões que praticam circuncisão, era um argumento para dizer que o homem tem um diferencial, tem um privilégio, digamos assim, né? Então, o Paulo diz com razão, não importa, importa circuncidar o coração, né? Corta o seu coração, outras partes não importa, porque criaria essa diferenciação que não existe. Então, Jesus dá o exemplo.
O batismo é o ritual. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que os dois trouxessem aqui qual mensagem que vocês acham que nós podemos guardar aí deste vocacionado João Batista para a nossa vida cristã dos dias de hoje. Vou começar com a Daniela. Nossa, padre, passa um filme, né? Eu penso que João, ele traz o simples de Jesus. Traz o simples da fé, apesar de toda a dificuldade, de todo o sofrimento que ele enfrentou, olhar para o simples. Perfeito. Isso é muito importante. Professor Valmor? Eu esperava a sua pergunta em plural, né? Quais porque eu pensei, são tantos aspectos essa questão de preparar Jesus e a questão de dizer é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou essa expressão, eu nem sou digno de desatar a correia do sapato dele, que era a função de escravo. Ou eu batizo aqui, mas ele vem com espírito, ele vai trazer o máximo, né? Mas talvez valha a palavra, a mensagem que eu queria realmente dizer para concluir, é a questão do chamado arrependimento, ou conversão, ou retorno. Creio que isso seja forte em João Batista e que vale muito para nós. É dizer, pessoal, será que nós estamos no caminho certo? Vamos ver, vamos voltar, né? Chamar a atenção, né? É isso. Ao rei dizer, ao governante, não é por aí, né? Vamos baixar a bola. Então, isso a gente traduz normalmente por arrependimento, fazer penitência, conversão, né? Mas não é tudo. Conversão, quer dizer, muda a mentalidade. Nossa, eu tinha uma ideia da Daniela, quando eu conheci, fiquei impressionado, que maravilha, ela é bem diferente. Então mudou a minha mente, a minha compreensão. Mas isso não é tudo. Por trás está a palavra famosa hebraica do shuv, o verbo shuv, que é voltar. Então, eu estou indo, quero ir para Anápolis. Aí me perdi, quando chego e pergunto, está longe Anápolis? O sujeito diz, como assim? Você está em Aparecida de Goiânia? Vem de onde? Vem de Goiânia. Meu filho, você tem que voltar. Ah, é isso, conversão. Agora eu retomar o caminho e ir para outra direção. Você era o norte, você está indo para o sul. Então, é isso que o João Batista pede de nós. Quero agradecer aqui os nossos convidados. Que conversa boa, viu? Agradável. Cada programa eu aprendo mais com você aí de casa e com os nossos convidados. Agradecer ao professor Valmor da Silva. Um abraço, professor. Muito obrigado. Prazer. E também agradecer à catequista Daniela Cristina. Muito obrigado. Obrigada, padre. Agradecer também a você, caro telespectador, que nos acompanhou em mais um Conhecimento da Fé. Até semana que vem, com mais um programa para aprofundarmos nossa experiência na Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.